Fala galera, graça e paz, Daniel. Vamos pensar hoje sobre mais um texto. Se vocês têm acompanhado os vídeos que tenham colocado no canal, a gente tem falado muito a respeito das nossas ações, das ações de Cristo que move dentro de nós termos também uma ação diferente, uma ação, umas decisões, atitudes igual a do Mestre. A Bíblia ela é enfática quando Cristo diz que o discípulo segue o seu pastor, segue o Mestre. Então, temos visto na nossa geração muitas pregações, só que a grande pergunta que fazemos hoje é: qual evangelho você tem ouvido? Daniel, mas como assim? Existe mais de um evangelho? O evangelho é o mesmo, só que as pregações têm fugido um pouco do foco do que a palavra de Deus diz. O livro de Gálatas, na verdade eu queria pensar em dois textos hoje. Queria pensar num texto de Gálatas, 1 Gálatas, e depois a gente volta para o início do novo surgimento de pensamento, de atitudes que começa em Jesus e Mateus, no livro de Mateus. O livro de Gálatas, Paulo, ele inicia chamando a atenção dos Gálatas acerca do reino, acerca do evangelho que é anunciado. Nós vamos entender isso na fala de Paulo quando ele dá o início no livro, chamando a atenção dos Gálatas. Lá em Gálatas 1, vamos ler do 6 até o versículo 9. Olha só o que Paulo diz. Já o tema, ênfase do início aqui na minha Bíblia, ele diz: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Olha só o que Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja esse anátema, ou seja, amaldiçoado, maldito. Paulo, no capítulo 7, ele diz que não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Só que os Gálatas estavam focados, tinha uma galera no meio dos apóstolos que vinha, Paulo vinha trazer o conhecimento de Cristo para os Gálatas ou para as igrejas que ele fundou. Nós entendemos isso nas cartas de Paulo, as cartas que ele escreveu para Coríntios, para 1 e 2 Coríntios, para o próprio Gálatas, a carta de Efésios, cartas de recomendações, cartas para trazer a galera novamente a um pensamento simples dentro daquilo que já foi anunciado através dos apóstolos, através do próprio Cristo, ainda vivo em terra. Só que tinha uma galera que estava pregando contra aquilo que Paulo pregava, ou estava pregando além do que Paulo pregava, ou seja, não apenas Jesus é o suficiente, mas as leis também. A galera, os Gálatas, eles não acreditavam apenas em Cristo, mas eles também queriam focar nas leis. Não, preciso viver a lei, só Jesus não basta. E Paulo vem trazendo essa exortação de doutrina acerca da visão distorcida do reino. Esse é até um tema que
Eu quero enfatizar para a gente pensar a visão distorcida do reino. Só que olhamos para a nossa atualidade hoje, para a nossa geração. Será que não tem uma visão distorcida do reino de Cristo também, na nossa atualidade? Paulo está dizendo acerca dessa visão. Da visão que Jesus confiou sobre a vida dele, da visão que ele estava passando aonde ele fosse. A visão de Cristo. O porquê dele vir, o porquê dele morrer e o porquê que ele escolheu os judeus e também escolheu os gentios. Paulo veio para pregar para os gentios, os gentios somos nós, aqueles que não fomos escolhidos, mas pela graça e também pela galera que rejeitou o dono da graça, Jesus, ele estendeu para todos nós. Então Paulo vem trazendo essa doutrina. Nós conseguimos entender aqui que existe duas pregações. A pregação de Paulo, a pregação dos apóstolos e a pregação de outra galera também. Dois sermões acontecem dentro disso que Paulo está dizendo. Dois sermões vêm corriqueiramente acontecendo dentro do livro de Gálatas, mas nós vamos perceber que não apenas dentro do livro de Gálatas que acontece isso. No livro de Mateus também vamos ver aqui que acontece também duas pregações, a pregação de Jesus e a pregação de outra galera, que pregava outra coisa, outra visão, e Jesus vindo pregando a visão do reino, a visão de Deus a respeito do reino na terra. A ênfase, como eu disse, do tema que eu quero tratar hoje é a visão distorcida do reino. Jesus, ele é o grande colírio, cara, dos nossos olhos, assim, nós podemos dizer, porque toda a humanidade estava cega, cara. Nós não víamos. Então, a própria Bíblia diz, como que um cego pode carregar outro cego? Não tem como. Então, se nós olharmos para os escribas, para os fariseus, para os doutores da lei da época, que são pessoas que liam a palavra, o próprio cara que foi de encontro a Jesus para perguntar acerca da lei, qual era a lei mais importante, do mandamento mais importante, esse cara, ele era um doutor da lei, ele sabia do que ele estava falando, não era qualquer pessoa. Então, nós vemos que são pessoas que eram estudadas, cara, leitura da palavra. Eles sabiam do que eles estavam falando, só que, mesmo assim, eles não tinham a visão do reino, cara. A visão deles era distorcida, então eles pregavam outra visão, a visão deles próprios, e não a visão do dono do reino, de Deus, cara. Então Jesus veio para restaurar a minha e a tua visão. Nós estávamos cegos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nos nossos pensamentos, estávamos cegos nas nossas convicções. Por isso que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, cara. Jesus é o dono da graça. Nós estávamos afogados no nosso pecado, cara. Jesus veio para superabundar, cara, trazermos à tona novamente ao novo pensamento. A Bíblia diz, cara, que tudo acontece aqui, na mente. Por isso que ela fala, renovei, cara, a vossa mente, renova a vossa mente. O mundo precisa ser transformado, não é pelo poder do braço, mas é pela renovação da mente, cara. Nós precisamos renovar a nossa mente constantemente acerca da palavra de Deus, cara. Cristo tem me tocado bastante a respeito das suas ações, das suas atitudes. A Bíblia fala que nós precisamos ser cópia do Cristo. Quando nós olhamos para cópia, cara, cópia é algo que é igual, é idêntico. Não há distorção de letra, de imagem, mas é a mesma coisa. E a Bíblia fala que precisamos ser assim, mas olhamos para a nossa atualidade hoje. Na sua visão,
Como que anda a igreja brasileira hoje? Pensa. Boa, má, regular, mais ou menos. Como que tá? E a segunda pergunta é: e o que você faz para melhorar? O que me chama a atenção nos japoneses, até mesmo nos jogos, que ninguém fala para eles fazerem nada, eles fazem por si próprio, cada um por si. Ou seja, o pessoal vai nos estádios, a galera suja tudo, depois eles estão lá catando as suas próprias sujeiras e ainda a sujeira do próximo. Ou seja, eles não fazem por pessoas mandarem, eles fazem por vontade própria, cara. As ações deles são diferentes, a Bíblia nos chama para ter as nossas ações também diferentes, cara. Tanto para a nossa vida quanto para o próximo. Por isso que o segundo maior mandamento é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Só que olhamos para o que nós temos tratado a galera hoje. Parece que nós nem nos amamos mais, porque nós não conseguimos amar o próximo. Não é a Bíblia que fala que nós temos que amar o próximo como nos amamos? Então, nós não amamos ninguém, cara. Não damos credibilidade, não confiamos mais em ninguém, nós nem olhamos mais para pessoas, cara. Então, nós amamos a nós mesmos? Essa é uma das perguntas. Então, se na tua visão a igreja está regular, eu te pergunto, mas você, o que tem feito para mudar ela? Se existe um buraco lá, por que você não ocupa esse buraco? Só que em vez de ocuparmos lugares vagos, nós expomos eles. Expomos nas nossas redes sociais, falando para pessoas. Então, existe algo vago, cara, que nós precisamos tomar as decisões de Cristo, cara, as ações dele. Então, existem duas pregações acontecendo na Bíblia. No tempo de Jesus, em terra, vivo, na época dos apóstolos, e hoje a mesma história. Existem pregações acontecendo que vai além daquilo que a palavra diz. Vai muito além disso. Na verdade, na época de Jesus, vamos até entrar aqui para a gente ver melhor acerca dessa visão. No capítulo 5 do livro de Mateus, ele já acontece no capítulo de número 21 para frente. Nós vamos ver aqui que tem uma palavra que Jesus sempre diz, ouviste que foi dito? Ele sempre fala essa pergunta, vocês ouviram o que foi dito? Ou seja, já foi anunciado, já foi pregado isso. E Jesus vem trazendo para o reino a vontade de Deus nas ações daquilo que já foi dito por outros. E ele vem dizendo no versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, Jesus dizendo, porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu no sinédrio, qualquer que lhe chamar de louco será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem, apresenta a tua oferta, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e esse te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. No 27 ele fala a mesma coisa. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno.
No 31, eu também vos digo que qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de requinte. Também foi dito. No 32, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não prejurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pela terra, que é o trono de Deus. Pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes cortar um cabelo, tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser plentear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, na época de Jesus, nós conseguimos perceber no texto que existe 2 pregações também. Uma galera que pregava acerca de si próprio, porque é fácil você dizer algo que traz uma paz só para você. Se algo que traz uma paz só para o teu coração, mas não uma paz que venha a ser para todos, cara, acaba sendo errado, porque olha a fala de Jesus. A galera fala que se alguém comete adultério, cara, esse na Bíblia está errado. Só que Jesus diz que se eu olhar e cobiçar uma mulher, olhando para ela no meu coração, eu já adulterei. A galera fala que os antigos falavam na época acerca de você matar alguém. E Jesus diz que se eu se encolerizar, ou seja, criar dentro do meu coração ódio, rancor, mágoa para uma pessoa, cara, eu já estou matando essa pessoa dentro de mim. Então, não é apenas as ações de prática que Jesus está dizendo, que Jesus está querendo ensinar essa galera. A galera tá falando de ações de prática, de você chegar lá no ponto de acontecer e... Não. Jesus está dizendo, cara, em pensamento também. Se eu penso dessa forma, eu tô errado. Se eu falo, cara, só com quem me agrada, eu tô errado. É o que a Bíblia diz. A galera falava, ó, cara, ama só os teus amigos e dane-se os inimigos, quem não gosta de você, quem te persegue. Aí Jesus vem falando, cara, ama eles, cara, e ora por eles, mesmo que eles te persigam, mas amem eles e orem por eles. Então, vemos 2 pregações distintas. Uma pregação que eleva o meu ego e a pregação de Jesus que me faz pensar acerca do reino, porque o reino, cara, não é o eu. O reino não é individualista, cara. O reino é nós, eu e você. No reino, cara, as coisas só acontecem quando o eu termina e aparece o nós. Aí é reino dos céus. Isso é reino. Por isso que é interessante a oração de Jesus. Jesus, quando vai ensinar a galera, ele não fala eu, ele fala Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso. Ele ensina a galera a orar por nós, cara. Por isso que a Bíblia fala que se tiver 2 pessoas ou 3, ele faz presente. Porque uma só, cara.
O reino acontece quando tá eu e você, só que acerca da visão distorcida do reino, é o tema que a gente está tratando, nós vemos que essa visão está totalmente distorcida na nossa atualidade. Porque o individualismo prevalece. É engraçado porque, como os fariseus, como os escribas da época, muitos de nós que fazemos o individualismo somos líderes de alguma coisa dentro da igreja. Muitos são pessoas que são doutrinadas, cara, pela palavra, que leem ela, mas por que que isso não gera uma mudança aqui dentro? Por quê? Engraçado que Jesus, quando ele expulsa um demônio, a galera fala, você faz isso por Beelzebul, não sei o que, você é o príncipe das trevas, e Jesus fala, cara, tem lógica de um reino lutar contra si? Não subsiste, cara, não cresce. O reino só avança, cara, quando as duas partes estão na mesma sintonia de pensamento, de comunhão, de visão, cara. Só que a visão não é minha, cara. A visão também não é tua, a visão é do Cristo, cara, de Jesus. É Ele que comanda tudo, cara. Na verdade, nós se baseamos tudo naquilo que Ele fala, cara. Por isso que tem uma música que fala, eu sou a Bíblia, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas por que que nós não vivemos isso, cara? Por quê? Se em tudo, cara, que Jesus fez na terra, Ele deixou referência para nós vivermos isso. Por que será que é tão difícil? Então, a grande pergunta é, qual é o evangelho que você tem ouvido, cara? O evangelho apenas de prosperidade? O evangelho apenas de cura, de restauração, de restituição, de bens, de coisas? Qual é o evangelho que tu tem ouvido? Se pararmos para analisar o evangelho que menos tem credibilidade, cara, é o evangelho que a palavra traga mesmo sendo dura, cara. Porque é o próprio Jesus que diz que o pai corrige só quem ele ama, cara. Não tem como um pai não corrigir um filho, cara. Se um pai não corrige o filho, é porque ele já abriu mão do filho, ele não ama, ele não... Então Deus, cara, corrige os seus porque Ele ama, cara. Só que as palavras de correção que me traz à tona, na verdade, que me faz pensar o que eu tenho feito, cara, dentro do reino, quais são as minhas ações, as minhas decisões dentro do reino. Quando eu falo reino, eu não falo igreja, não, cara. O reino de Deus é muito mais do que igreja. Tudo é por intermédio da igreja, tudo, cara. Todas as coisas que acontecem é por intermédio da igreja, só que a igreja somos nós, cara. O templo foi um lugar que Deus escolheu para nós se reunirmos, para sentir a sua presença, para adorar Ele, para chorar na presença dEle, para termos comunhão com nossos irmãos, mas a igreja na real somos nós. Só que nós formamos a igreja quando nós se encontramos, não eu sozinho. Nós não podemos ser igreja sozinho. Nós somos igreja quando se encontramos, quando acontece o nós, o encontro, o entrelaçar de vidas, cara. Então nós precisamos pensar acerca das nossas ações no reino, acerca daquilo que nós temos ouvido, cara. Se nós ouvimos só coisa que agrada o nosso coração, cara, tem alguma coisa errada nisso. Então, se na Bíblia, cara, na época de Jesus existia dois sermões, na época dos apóstolos também existia 2 sermões, imagine na nossa geração. Será que também não tem acontecido 2 sermões na nossa geração? É o que o próprio apóstolo fala no livro de Gálatas, que a gente leu aqui, Gálatas 1. Maravilho-me
de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, modificar, transformar ele. Será que isso não tem acontecido também, não? Algumas pessoas, será que não têm transformado o evangelho de Cristo? É assustador porque nós que temos acesso à internet, nós vemos um emaranhado de gente que tem usado a internet para se autopromover. Eu vejo de vez em quando algumas coisas que acontecem acerca da promoção, cara. Só que até nisso nós invertemos as coisas. Os fariseus e os escribas, eles faziam tudo para se promover, para a galera ver quem eles eram e honrar eles por isso. Só que Jesus diz que tudo que nós fazemos precisa ser em oculto. E ainda que for em público, que ocultemos o máximo, cara. Porque nós não aparecemos, quem tem que aparecer é o Cristo, cara, na nossa vida. Ah, mas Daniel, por que tu fez o canal então? Cara, eu não quero me promover, eu só quero espalhar, cara. Eu quero ser como uma cachoeira, como muitas águas, cara. E botar pra fora aquilo que Deus tem confiado sobre a minha vida. Então são pregações que precisam ser analisadas, cara, na nossa geração. Tanto a minha quanto a todas que nós ouvimos, cara. Precisa ser analisada biblicamente para ver se de fato é ou não, cara. Porque o que passa disso, cara, é o que o próprio apóstolo Paulo diz, que seja anátema, cara, que seja maldito. Se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho acerca desse que já foi anunciado, cara. O que é o evangelho para você? Não é boas novas? Notícias novas? Então é isso, cara. A galera estava transformando notícias novas em coisas antigas, em coisas velhas. Eles não queriam deixar quem estava tentando viver coisa nova. Eles estavam transtornando para aquela galera viver coisas antigas, cara. E isso não. Então, na nossa atualidade tem uma galera também que tem transtornado o evangelho de Cristo, impedindo de uma parte da igreja viver coisa nova, fazendo com que esses vivam coisas antigas, cara. Então, para pensarmos acerca da visão distorcida do reino, do evangelho de Cristo, que Deus possa te abençoar, que a minha oração é que eu possa ser um canal de bênção sobre a vida de todos vocês que assistem os sermões aí, as pregações que tenham trago para pensarmos, ou melhor, Cristo tem trago para pensarmos, e que possamos mudar de fato, transformação de mente. Tudo acontece aqui dentro. Se transformarmos a nossa mente, nós se transformamos nós. A mudança acontece aqui dentro. A mudança não acontece aqui fora. Ela primeiro acontece aqui dentro, de dentro e gera para fora. Aí sim, demonstramos de fato que o Cristo vive dentro de nós. Graça e paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.